do ano para cultuar o Senhor. E Deus abençoe grandemente esse ano que está se iniciando. Deus continue nos fortalecer, nos ensinar e que possamos crescer cada vez mais em maturidade e vivendo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja nesse ano que se inicia. Vamos iniciar cantando o cântico que fala sobre a grandeza de Deus. Deus supremo és, soberano em glória. Então vamos com este cântico iniciar o culto nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pelo teu povo, a tua igreja aqui reunida nesse lugar. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, receba o nosso louvor, os hinos, os cânticos que serão aqui entoados. Pedimos também que o Senhor desde já esteja capacitando o teu servo, pastor, na ministração da tua palavra. Fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria para compreender o teu evangelho que será ensinado aqui no dia de hoje, e que vidas possam ser transformadas, que corações possam ser mudados conforme a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, tudo quanto formos fazer aqui para servir e adorar a teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos também adorar a Deus com as ofertas e enquanto isso cantaremos o hino Conta as Bênçãos. Deus vem cantar muitas bênçãos. Se
formos contar, não conseguiremos. Vamos cantar este hino, se da vida as ondas agitadas são. Qualificações que têm que ser primeiramente vistas na vida de um pastor, de um líder da igreja, mas também na vida de todo homem cristão que representa o Senhor Jesus no seu trabalho, na escola, na rua. Vamos ver aqui as qualificações que Deus espera de todo homem cristão. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, que abrange todo o assunto que estamos tratando aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade ou respeito, porque se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vamos orar? Pedimos, Senhor, a tua capacitação, tua graça, teu poder, para que possamos compreender a tua palavra, que a tua palavra também possa penetrar no nosso coração e que o Senhor nos conceda graça para obedecê-la. Que possamos, primeiramente nós como homens, possamos sempre atentar para esses mandamentos e que possamos buscar a Ti, correr atrás, buscar a Tua capacitação para que possamos viver e ter essas qualificações na nossa vida. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós paramos semana passada no versículo 3. Nós vimos que o homem de Deus não deve ser alguém apegado ao vinho, não pode ser uma pessoa violenta, uma pessoa que quer resolver tudo com a briga, mas o homem de Deus tem que ser uma pessoa amável, pacífica. O homem de Deus tem que ser aquela pessoa que está disposta a perdoar quantas vezes for necessário. O homem de Deus é aquele que não fica guardando aquilo que a pessoa fez contra ele, mas se tiver que guardar alguma coisa, guarda as coisas boas. Então o homem de Deus não é uma pessoa amargurada, mas é uma pessoa pacífica, perdoadora. Nós paramos aí. E nós vimos também que o homem de Deus não pode ser alguém apegado ao dinheiro, ou como está em algumas versões, não pode ser um homem avarento ou amante do dinheiro. O homem de Deus, ele tem que ser um exemplo na maneira como ele lida com o dinheiro, e isso vale para todos nós cristãos. O dinheiro é um instrumento. O dinheiro é uma bênção que Deus nos dá para o nosso sustento. O dinheiro que Deus nos dá, nós compramos roupa, compramos comida, compramos remédio. O dinheiro que Deus nos dá, podemos até fazer um passeio com a família, nos divertir um pouco. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro também é uma bênção, porque com ele podemos ajudar aqueles que precisam. Você descobre que algum irmão está sem comida, você vai lá e compra comida para esse irmão que está sem. Se você descobre que algum irmão está sem remédio, você vai lá, compra o remédio e leva o remédio para aquele irmão que está precisando. Se você descobre que o missionário está passando apuros, você pode usar o dinheiro para ser bênção para aquele missionário. Você pode usar o dinheiro para abençoar a obra do Senhor, a obra missionária, a igreja do Senhor. Então o dinheiro, ele é uma bênção para você, para a sua família, uma bênção para você também ajudar, socorrer aqueles que precisam. Só que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas o dinheiro, ele pode se transformar num Deus. O dinheiro pode se transformar num Senhor em nossa vida. O dinheiro pode nos dominar. O dinheiro pode nos controlar. E aí que mora o perigo. O dinheiro é uma bênção enquanto eu estou no controle. Eu uso o dinheiro como um servo. Mas quando esse dinheiro se torna um Senhor e eu me torno um servo, um escravo do dinheiro, aí é o problema que a palavra de Deus coloca aqui. Quando que o dinheiro passa a me dominar? Quando que o dinheiro começa a me controlar? É quando o dinheiro começa a mexer com a minha emoção, começa a mexer com a minha ansiedade. É quando ficamos ansiosos. E agora? Tudo bem, as contas estão pagas, tem comida no armário, tem mistura, e a pessoa fica preocupada.
mas o dinheiro acabou. Tudo que as contas estão pagas, tudo foi comprado, mas o dinheiro acabou. E se meu filho ficar doente, como que eu vou lidar com essa emergência? E se acontecer isso, acontecer aquilo, se o carro bater, se acontecer algum problema, da onde eu vou tirar dinheiro? E a pessoa fica ansiosa. A pessoa fica ansiosa para amanhã e ela diz: eu preciso dar um jeito de conseguir dinheiro, e fica ansiosa, preocupado, talvez porque acha que o dinheiro que tem nunca é suficiente. Então ela vê necessidade de estar correndo atrás de conseguir alguma coisa, como se Deus não existisse. Aquela pessoa que diz: não, Deus existe, Deus está lá no céu, mas acho que Deus está muito ocupado com muita coisa, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar, e a pessoa fica lá ansiosa, preocupada, às vezes com necessidades que talvez nem vão aparecer. Já tem outras pessoas que estão descontentes com aquilo que tem. Pessoas que olham para casa, olham para suas roupas, olham para aquilo que tem e estão descontentes. Não, eu enjoei dessa roupa, eu enjoei desse sapato, eu preciso ir lá comprar outro. Mas o sapato está bom, a roupa está boa. Não, mas eu enjoei, eu preciso ir lá e comprar outra roupa, e comprar outro sapato. Eu enjoei desse carro, eu não aguento mais andar nesse carro, eu preciso trocar esse carro, mas o carro está bom. Não, mas eu enjoei desse carro. E ele vai, vende o carro, e faz o financiamento, e 36 parcelas de quase R$1.000. Aí a pessoa olha para casa: eu enjoei dessa casa, eu enjoei desse piso, eu enjoei dessa pintura, eu quero trocar o piso, eu quero pintar de novo, eu quero fazer uma reforma nessa casa, eu quero mudar o banheiro para o fundo, a sala para frente. Só que isso vai no dinheiro. Então, muitas pessoas estão sempre descontentes com o que tem. Só que aí, para alimentar esse descontentamento, a pessoa acaba tendo que trabalhar mais. Ou seja, o trabalho que ela tem não é suficiente, então ela precisa, e faz um bico aqui, e faz uma hora extra. No fim, a pessoa está vivendo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para satisfazer o seu descontentamento, e a vida da pessoa vive em função disso. A pessoa vive para trabalhar, para ganhar, para gastar. É isso. Onde fica Deus nisso aí? Deus fica no cantinho lá. A família também passa a ser desprezada. Eu já ouvi história de filhos que só vem o pai no fim de semana, e tanto que o pai trabalha. E o pai diz: não, eu estou fazendo isso para os meus filhos, eu estou fazendo isso aqui. Só que o que os filhos às vezes querem é outra coisa. Então, por isso que a Bíblia ela fala: o dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro ele pode ser perigoso, ele pode dominar e controlar a vida de muita gente. Por isso que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso que quando uma pessoa ela fica focada só no material, só no consumismo, você vê que aquela pessoa, a vida dela se resume em trabalhar e comprar, trabalhar e comprar, trabalhar e comprar. Não é estranho que aquela pessoa comece a se ausentar da igreja. Não é estranho que essa pessoa se esfrie espiritualmente. Porque a Bíblia diz que não tem como servir a Deus as riquezas. Não tem como servir a Deus o materialismo. Não tem como servir a Deus e ao mesmo tempo você ter que trabalhar, lutar para satisfazer a sua ânsia de querer ter as coisas. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A pessoa entra numa loja, ela olha para as coisas e fala: não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí a pessoa, e tudo isso tem um custo, e a pessoa vive em função disso. Ou seja, é quando o dinheiro, as riquezas, as posses, se tornam um Deus na vida da pessoa. A pessoa não é feliz porque ela tem Deus. Ela é feliz porque ela comprou o carro dos sonhos. A pessoa não está feliz porque ela tem Deus. Ela está feliz porque ela conseguiu comprar as roupas que ela queria. A pessoa não é feliz porque ela tem Deus. Ela é feliz porque ela está conseguindo fazer a viagem do sonho. A pessoa não é feliz porque ela tem Deus.
Ela é feliz porque ela conseguiu reformar a casa do jeito que ela queria. Ou seja, as posses, as coisas materiais se tornam a fonte de alegria da pessoa. A pessoa só é feliz se ela ter. Ela morre de inveja quando os outros têm aquilo que ela gostaria de ter e não tem. Então, as pessoas que vivem em função do ter, do consumir, do comprar, do trabalho, a pessoa que vive em função de ter dinheiro para ter aquilo que ela quer, é uma pessoa infeliz. Porque o dinheiro nunca vai conseguir ocupar o lugar de Deus na vida de alguém. Então, quando uma pessoa começa a correr atrás apenas do materialismo, do trabalhar, comprar e ter, é uma pessoa que vai se esfriar espiritualmente. E aí, a Bíblia apresenta o caminho melhor, o caminho do grande investimento. Deus não é contra investimento, Deus é contra o mau investimento, e o melhor investimento está aqui. A Bíblia diz, no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O que é piedade? Piedade é vida com Deus, é devoção a Deus. O que é piedade? Piedade é você sentar por menos uma meia hora para conversar com Deus. Você consegue fazer isso? Você consegue uma hora se desligar de tudo e dizer, não, agora eu vou conversar com Deus? É você ser, não estou falando aqui de oração de 5 minutos. Estamos falando aqui de conversa, de diálogo. É você ter esse hábito de sentar, agora eu vou sentar e vou conversar com meu Deus, vou orar. Porque Jesus, ele passava a noite inteira orando com seu Pai. A piedade aqui é o que ele teve que nós passamos a conversar com Deus. Mas aí eu sento para conversar com Deus, mas parece que não tem muito assunto com Deus. Eu começo a falar com Deus 2, 3 minutos, depois eu não tenho mais o que falar. Um dia eu com a Vilda, nós fomos no Habib's, né? E ficamos assim admirados, porque tinha vários outros casais, tudo com o celular na mão. O casal com o celular na mão e quieto um com o outro. Percebe que os casais não tinham assunto. Cada um com o seu próprio celular, não tinha assunto. É estranho isso. E às vezes pode acontecer da gente não ter assunto com Deus. Você sentar, não, esse aqui é meu tempo com Deus. E não tem assunto, por que às vezes a gente não tem assunto com Deus? Porque para eu ter assunto com alguém, eu tenho que ter afinidade. Então, se eu estou tendo assunto com Deus, é porque eu estou sem afinidade com o meu Deus, com o meu Senhor. É sinal de que muita coisa na minha vida tem que começar a ser alinhada. Muita coisa na minha vida tem que ser mudada. Mas à medida que eu começo a desenvolver o meu tempo com Deus, a minha piedade, a minha devoção com Deus, sabe o que vai acontecer? Uma das coisas que Deus vai produzir em você é o contentamento. Porque quando você aprende a ter a sua devoção com Deus, você vai ver que a sua devoção com Deus é tudo que você precisa. Isso é o mais importante. Você vai olhar para o seu carro e dizer, não, meu carro está bom, minha casa está boa, minhas roupas. Lógico, se Deus der para você a oportunidade de trocar por algo melhor, troque. O que não pode, o pecado é a ansiedade, você pecar porque não tem. Mas quando nós começamos a desenvolver a nossa vida com Deus, nossa piedade com Deus, quando você começa a ter lá o seu tempo de conversa com Deus, o tempo que você se desliga de tudo e dizer, o meu tempo agora é com Deus, e você começa a conversar com Deus, falar com Deus, e você percebe que o seu relacionamento com Deus começa a crescer, começa a desenvolver, você vai ver que isso é importante. A presença do Senhor na sua vida, isso é que é importante. É isso que dá a sua alegria, é isso que é a sua paz, é isso que vai curar a sua ansiedade.
e você vai aprender a contentar com aquilo que Deus tem dado. E o versículo continua: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então as pessoas, tem muita gente ajuntando tanta riqueza, tanto tesouro, achando que quando elas morrerem, elas vão levar tudo para elas. Mas não, fica tudo aí. Como diz, né, o caixão não tem gaveta para colocar as coisas. Antigamente, os faraós, os reis do Egito, eles eram enterrados com todas as riquezas, até com a mulher deles. Às vezes o faraó morria e a mulher do faraó era enterrada viva com o homem. Por isso que tem as pirâmides, lá ficava tudo. Por quê? Porque eles achavam que uma hora ele poderia voltar e aí ia rever suas riquezas. Mas isso é ilusão. Tudo fica, nada trouxemos e nada poderemos levar. Por isso, olha que difícil para nós. No versículo 8 de 1 Timóteo 6. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmão, que difícil. A Bíblia diz: se você tiver comida para comer e roupa para vestir, é para a gente estar contente. Não é para nós ficarmos ansiosos, preocupados, porque eu não tenho o carro do jeito que eu queria. Não, eu estou ansioso, estou preocupado porque eu não consegui comprar o celular que eu queria. A Bíblia diz: se eu tiver o que comer, o que vestir, nós devemos estar satisfeitos, contentes. Mas para a gente chegar nesse ponto de contentamento, nós temos que desenvolver o nosso tempo com Deus. Temos que começar a ter a nossa vida, a nossa piedade para com Deus. Porque afinal, Deus está por dentro de tudo que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Antes mesmo de você orar, antes de você abrir sua boca para contar para Deus o que você está precisando, Ele sabe. E Deus prometeu que vai suprir o que vocês precisarem. E mais, sabia que Jesus testou seus discípulos quanto a isso? Certa vez, em Lucas 9, certa vez Jesus, convocando os 12, Deus deu para eles poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e também enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, Jesus aqui está organizando a primeira viagem missionária dos discípulos. Então Jesus disse: olha, até agora vocês me viram curar, vocês me viram expulsar demônio, vocês têm me visto pregar, agora é com vocês. Eu vou enviar vocês e vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, eu os estou enviando. Então Jesus aqui está enviando a primeira comissão, a primeira viagem missionária. E aí, quando o missionário vai sair para uma viagem, o missionário tem que correr atrás do quê? Sustento. Só que exatamente isso que Jesus falou que eles não podiam fazer. Olha o que Jesus disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, e vocês também não devem levar uma troca de roupa. Gente, que loucura! Vocês vão ser missionários, vocês vão para o campo, vocês não podem levar sacola, não podem levar moeda, não podem levar uma roupa a mais. Vocês vão para o campo missionário só com a roupa do corpo. Imagina, meus irmãos, que aqui não tem a fala de Pedro, né? Imagina o Pedro protestando: mas Senhor, mas como assim? E se acontecer, a gente precisar de dinheiro, e se sujar a roupa, tivermos que trocar, Senhor, como que vai ser isso? Jesus disse: não, vocês vão sem nada, sem um tostão no bolso, vocês vão do jeito que estão. O que Jesus está dizendo aqui: eu vou cuidar de vocês. Vocês estarão me vendo, mas eu vou cuidar de vocês. Aí no capítulo 22 de Lucas, Jesus pergunta para eles, Lucas 22, 35, a seguir Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei,
sem bolsa, sem sacola e sem sandálias. Por acaso faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: não faltou nada. Então, aquele fim de mês, você puxar o extrato da conta e chorar. Acabou tudo naquele fim de mês, e você diz: olha, não tem mais nada. Lembre que o mesmo Senhor que enviou esses discípulos, bolso vazio, cuidou deles. Deus cuida também dos seus filhos, que talvez estejam com a conta no vermelho, que estejam sem um tostão no bolso. Deus proverá. Deus proverá. Eu vejo que aqui no Brasil existe o SUS, mas tem países que não tem o que tem aqui no Brasil. Tem lugares ali que, se a criança ficar doente, é despesa, nada de graça. Mas Deus cuida. Deus cuida de todos os seus filhos. E nada vai faltar. Por isso é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo que nós sabemos decorar esse versículo, mas como é difícil nós praticarmos esse versículo. Jesus disse: não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabem que vocês precisam de todas elas. O Pai sabe tudo que você precisa. Por isso não fique ansioso por causa de dinheiro. Confie no Pai que sabe de tudo que você precisa. Ele sabe. E Ele não somente sabe o que você precisa, mas Ele é o dono de todo o ouro, da prata. O que Ele diz: busque a mim. Olha a vida de piedade aqui. Olha o que Paulo disse em Timóteo: a piedade, o tempo com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as suas coisas serão acrescentadas. Então Deus nos convida a vivermos uma vida mais simples, uma vida sem ansiedade. Trabalhe no emprego que Deus te deu, faça o melhor do emprego que Deus te deu. A Bíblia diz que no trabalho nós temos que fazer o melhor, não para o patrão, mas para o Senhor. Então faça o melhor que você puder no seu trabalho. Não é errado mandar currículos para outra empresa procurando algo melhor, não é errado, não é pecado. O que é pecado é ficar ansioso. A ansiedade é que é pecado. Mande um currículo. Se abrir uma porta melhor, com um salário melhor, amém, foi Deus que deu. E se não abrir nenhuma porta, amém, Deus vai me sustentar porque eu ganho aqui. Jesus nos chama para vivermos uma vida de descanso dele. Sabendo, se Deus abrir a porta, uma porta melhor de emprego, amém. Mas se Deus não abrir, amém também, que Deus vai me sustentar. O que Deus quer é que nós não vivemos essa vida de agitação, de ansiedade, preocupado com amanhã, porque Ele sabe o que nós precisamos e Ele vai conceder. Havia ricos na igreja de Éfeso, e Paulo diz aqui que Timóteo tinha que falar para os ricos: olha, exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O que diz a palavra? Por mais riqueza que uma pessoa pode ter, isso é instável. Certa vez, quando eu trabalhava numa firma lá que familiar, tinha o patrão, os filhos, tudo lá, a firma, e tinha um dos filhos do patrão que mais passeava do que. E um dia ele entrou lá na sala onde eu trabalhava e perguntaram para ele: qual é o seu maior medo? Ele dizia: o meu medo é dormir rico e acordar pobre. Por quê? Mas puxa vida, a empresa deles é grande, não sei como que está hoje, mas ele sabia que tudo aquilo é instável, porque uma firma pode estar bem hoje, amanhã quebrar. Quem eram os Matarazzo ontem? Quem são os Matarazzo hoje?
Então você vê aí, pelos nomes das ruas, né, tantos sobrenomes que, nomes de família que no passado eram poderosos e hoje, eu ouvi falar que tem morador de rua o sobrenome Matarazzo. Então, irmãos, a riqueza é estável, então não bote sua confiança naquilo que é estável, bote sua confiança no Senhor, porque o Senhor é fiel, e Ele prometeu cuidar de todos os seus filhos. E como Hebreus diz aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar. E essa palavra aponta a quando Jacó fugiu de casa. Jacó fugiu de casa sem nada. Aí ele dorme lá em Betel, aparece o Senhor, naquela estrada de anjos. E Deus prometeu para Jacó que Deus nunca abandonaria e que ele teria aquilo que ele precisasse. E Deus vai cuidar de nós, Deus nunca vai nos abandonar. Se mesmo aconteça de você perder o emprego amanhã, pode ficar tranquilo, enquanto você não acha o emprego, Deus continuará a cuidar de você. Deus nunca vai abandonar, Deus nunca vai deixar faltar nada. Se houver em você, na sua família, alguma enfermidade que exija um tratamento caro, porque hoje tem tratamentos de saúde que são caríssimos, Deus não vai te abandonar, Deus vai te capacitar a ter esse tratamento também, mesmo que o remédio seja caro. De alguma forma Deus é poderoso para prover, porque Ele prometeu que nunca vai nos abandonar, nunca irá nos deixar. Prosseguindo, o nosso tempo já está avançando bastante. Agora nós entraremos no versículo 4 da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, que diz que o homem de Deus deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, porque se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O homem de Deus, ele tem que governar bem, administrar bem a sua própria família, ele tem que ir à frente, ele tem que dirigir a família, ele tem que administrar a sua família. Isso aqui vale para qualquer pastor, porque se o pastor não sabe liderar a família, como vai poder liderar a igreja do Senhor, como está no versículo 5. E governar a família também envolve proteger a família, envolve prover tudo aquilo que a família precisa. No lar do homem de Deus tem que haver decência, tem que haver ordem, no lar da família de Deus. Isso também tem que valer para todos nós, porque as pessoas do mundo, elas vão olhar para nós e dizer: mas você não é crente. Então nós temos que correr atrás disso, né, de administrarmos bem a nossa família. E aqui também diz no versículo 4 que o homem de Deus tem que ter os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Ou seja, o padrão, o que a palavra de Deus coloca é que os nossos filhos, eles precisam nos obedecer, mas nos obedecer também com reverência e respeito. Então é isso que se coloca como padrão da família do homem de Deus. Mas como se fala em respeito no lar, nós aprendemos também que respeito é uma via de mão dupla. Um pai não pode exigir o respeito do filho se esse pai não respeita o filho. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que instruir nossos filhos, mas nós não podemos provocar nossos filhos a ira, e nós provocamos os filhos a ira. O momento que nós provocamos os filhos a ira é também a falta de
respeito, quando nós não respeitamos também e não tratamos nossos filhos com a dignidade. Então, nós como pais aprendemos que nós temos que tratar nossos filhos com respeito e com dignidade. Ou seja, nós temos que ser firmes, nós pais temos que ser firmes para ensinar, nós temos que ser firmes para instruir, nós temos que ser firmes para corrigir, para disciplinar nossos filhos. Mas nossos filhos precisam reconhecer que o mesmo pai que disciplina eles, o mesmo pai que é severo, esse mesmo pai é um pai amoroso, é um pai que nos respeita. Ou seja, nós devemos tomar a cautela para nunca humilharmos nossos filhos, desprezar nossos filhos, tratar eles de forma indigna, porque quando um pai trata o filho de forma indigna, será mais difícil esse filho tratar o pai com respeito. Então, por isso, é uma via de mão dupla, algo que tem que ser construído. Os filhos precisam olhar para os pais como a principal autoridade na sua vida. E os filhos precisam aprender a obedecer os pais com reverência, com respeito. Os filhos não podem zombar dos pais, seja em particular, seja em público. Nunca que os filhos devem fazer piadas, fazer gozação dos pais, seja em público quanto em particular. Os filhos não devem elevar a voz para com o pai e a mãe. Os filhos não devem dar as costas aos pais e baterem a porta contra os pais, arregalar os olhos, discutir, ou talvez ensinar os pais como devem ser pais. Os filhos também não devem tratar os pais como colegas e amigos. Existe uma maneira certa dos filhos falarem com os pais. Nunca o filho deve chegar para o pai e para a mãe, chamando eles pelo primeiro nome e conversando com eles como se eles fossem um colega da escola. Não. Há uma maneira correta de falar com o pai e a mãe. Nunca chegar para os pais para exigir direitos ou para demonstrar ingratidão. Os filhos também não podem ser indiferentes para com os pais. Se o pai e a mãe chegam em casa, vai lá recebê-los. Às vezes o pai e a mãe chegam em casa, vindo no mercado, os pais já chegam cansados, porque ir para o mercado é uma canseira, né? Já chegam em casa com o carro cheio de compra. Vai lá, ajude seus pais a descarregarem a compra do carro, a guardarem os mantimentos. Filhos, não esperem seus pais chamarem vocês para ajudá-los. Se envolvam com o que seus pais estão fazendo. Meninas, sua mãe está lá limpando a casa, está fazendo comida, não espere sua mãe chamar, vai lá, ajude sua mãe. Mãe, o que eu posso fazer para ajudar? E ajude sua mãe a limpar a casa, ajude sua mãe a fazer comida, ajude sua mãe com a louça, ajude, se envolva com sua mãe. Essa é a melhor maneira de prestar honra à mãe. Meninos, pais, o que o pai está fazendo? O pai está fazendo alguma manutenção, alguma coisa em casa. Meninos, se envolvam com seus pais, ajudem seus pais. Não espere seus pais chamarem, vá lá, ajude, envolva-se com eles. É a forma de demonstrar honra. Às vezes é muito comum hoje os pais estão lá correndo para lá e para cá, e os filhos no videogame, em rede social, no Instagram, gastando tempo vendo aqueles vídeos tontos, idiotas, dando risada de coisas todas idiotas, em vez de se envolverem com os pais que estão precisando. Então, são maneiras de demonstrar honra ao pai. Honra ao pai e à mãe não é uma coisa que se faz no mês de maio e no mês de agosto, achando que passa o ano inteiro, né, ignorando, fazendo pouco caso dos pais, mas chega no mês de maio, mamãe, perdão a mamãe, e dá presentinho para a mamãe, e dá abraço para a mamãe, e dá flor para a mamãe. Mamãe não quer flor, mamãe não quer abraço, mamãe quer que você a honre, a ajude, se envolva com ela o ano todo. Assim como os pais também, os pais não querem ganhar aqueles presentes lá em agosto, apenas receber os presentes, papai, abraço do papai, café do papai. Não, o pai quer que o filho se aproxime, se envolva. É uma forma dos filhos honrar os pais de forma
respeitável. Nós estamos vivendo tempos difíceis e a Bíblia diz que isso aconteceria. Estamos vivendo tempos em que a violência dentro de casa está aumentando. Como temos recebido notícias tristes de filhos fazendo violência contra os pais, violentando os pais, pais violentando os filhos, como diz a palavra de Deus, o amor pela família iria se esfriar, é o que temos visto isso. Por isso que nós temos que buscar o poder de Deus, a graça de Deus, no nosso lar, para a nossa família. E duas coisas que nós pais temos que fazer: nós temos que ensinar, instruir, e temos que orar também para os nossos filhos, e nós temos que diariamente fazer esse esforço de conquistar o coração dos filhos, para pastoreá-los, para cuidar deles. E tudo isso nós fazemos dependendo da graça e do poder de Deus. Agora, que palavra poderíamos dizer para pais que estão tendo lutas? Tem muitos pais que estão tendo lutas com os filhos, pais que dizem: mas pastor, eu tenho procurado fazer o que diz a Escritura, eu tenho procurado seguir as orientações da Escritura, eu tenho instruído, eu tenho falado do Evangelho, eu tenho orado, mas pastor, eu tenho feito tanta coisa, mas parece que os filhos não estão saindo do jeito que eu gostaria que saíssem. Eu quero colocar aqui alguns lembretes, uma palavra aqui para todos os pais. Primeiro, você não está no controle da situação. Você não está no controle do coração do seu filho. Quem controla o coração do seu filho é o Senhor. Então, muitos pais dizem: se eu pudesse mudar o coração do meu filho, se eu pudesse entrar lá, virar a chave do coração do meu filho, eu entraria e mudaria a chave. E eu escuto muitos pais dizendo: mas pastor, eu fiz, eu ensinei, eu instruí, e parece que não mudou nada. Eu digo: olha, você não está no controle da situação. Quem está no controle da situação é o Senhor. Deus está no controle da situação. O coração do seu filho não está no controle seu, mas o coração do seu filho está debaixo do controle de Deus. E mais, uma terceira orientação: Deus cobrará de você a fidelidade, não os resultados. Que Deus vai cobrar de você é o quanto você foi fiel em orar pelo seu filho, o quanto você foi fiel em instruir o seu filho, o quanto você foi fiel no zelo para com o seu filho. É isso que vai exigir, porque quando nós olhamos para a história, para a parábola dos dois filhos, do filho que saiu de casa e o filho que ficou em casa, mas um filho, o coração duro, o coração amargurado. Na verdade, os dois filhos tinham um coração duro, só que um dos filhos, a dureza do coração levou ele a ir para o mundo, e o outro filho, a dureza do coração dele levou ele a ficar amargurado com o pai. Os dois filhos tinham um coração duro. Só que quando você olha para essa parábola, este pai, o pai que tem esses dois filhos, ele representa quem? Ele representa a figura paterna de Deus. Então isso mostra que esse pai não falhou, mas os filhos não saíram como era esperado. Mas esse pai, ele foi fiel. Então o que Deus quer de nós é a fidelidade para com os filhos. E os resultados, eles pertencem ao Senhor. Porque quem quebranta o coração é Deus. Quem converte um coração é Deus. Quem produz temor no coração do filho é Deus. O que você tem que fazer é ser fiel, chorar, orar, instruir, falar. Você faz aquilo que está ao teu alcance, mas o coração do seu filho está nas mãos do Senhor. Os resultados pertencem ao Senhor.
E mesmo que aconteça o pior, ou o que você mais teme, Deus continua no controle da situação. Então, mesmo que você diga, não, mas eu não entendo o que está acontecendo com meu filho, não descansa em Deus. Ele está no controle da situação. Outra coisa, não podemos idolatrar nossos filhos, porque eles são pecadores. Não adianta tentar achar que o seu filho vai ser melhor que o filho dos outros. Não adianta dizer, não, meu filho vai ser diferente do filho do vizinho. O meu filho vai ser diferente dos filhos dos irmãos da igreja. Não, meu filho vai ser exemplar. Meu filho vai ser um santo e piedoso. Cuidado. Nós não podemos usar nossos filhos como troféu, porque nossos filhos são pecadores. Nossos filhos são fracos. Nós não podemos criar expectativas elevadas para eles. Então, tem muitos pais que chegam a espancar os filhos, porque os filhos frustraram os filhos dos pais. Os pais criando os filhos para serem perfeitos, aí o filho não atingiu a perfeição que o pai queria, e tem pais que chegam até espancar e botam o filho para fora de casa. Os filhos são pecadores, e assim como nós, necessitam da graça de Deus. Nossos filhos são pecadores como nós, são falhos como nós. Eles necessitam da graça de Deus. E nós, como pais, nós devemos funcionar como sacerdotes do lar. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, que procurava viver a vida de Deus, a vida com Deus a sério. Mas a Bíblia diz que ele levantava cedo. Jó levantava cedo e ele intercedia por cada um dos filhos. Quando os filhos faziam as festas, ele chamava os filhos e ele sempre procurava trazer eles para que eles confessassem, para que eles se santificassem. E Jó sempre orava pelos seus filhos, porque ele sabia que seus filhos não eram perfeitos, ele sabia que seus filhos poderiam pecar contra Deus, e então ele estava sempre intercedendo pelos seus filhos. E nós, como pais, nós somos colocados como sacerdotes do lar. O sacerdote é aquela pessoa que ficava como intermediário, aquela pessoa que intercedia pelo pecador e levava aquele pecador ao Senhor. E nós somos como esses sacerdotes. Nós estamos aqui para instruir nossos filhos, nós estamos aqui para corrigir nossos filhos, estamos aqui também para interceder pelos nossos filhos, reconhecer que nossos filhos são pecadores, necessitam da graça de Deus como nós precisamos. Então nós estamos aqui para influenciar nossos filhos, para que eles andem com o Senhor, para que eles amem, para que eles temem o Senhor. E essa tarefa que nós temos é até o fim da nossa vida, é quem tem filhos. Que meus que os filhos estejam casados, meus que os filhos estejam mais morando debaixo do nosso teto, e nós vamos passar a vida inteira orando, intercedendo, chorando por eles, para que Deus esteja cada vez mais moldando eles, para a glória de Deus. Por isso eu digo para todos os pais, nunca perca a esperança. Talvez você esteja dizendo, mas meu filho não se tornou o que eu gostaria que ele se tornasse. Meu filho não é quem eu gostaria que ele fosse. Mesmo você tendo feito o que estava ao seu alcance, nunca perca a esperança, continue orando, continue intercedendo, continue fazendo o seu papel. Os resultados pertencem ao Senhor. Deus pode fazer essa mudança que você não se espera. Continue orando, continue intercedendo. Nós estudamos aqui meses atrás sobre a biografia de Agostinho de Hipona e vimos como que a mãe de Agostinho sofreu. E quanto mais ela orava por Agostinho, mais ele afundava na imoralidade, no pecado. E quando sua mãe orava, chegou o momento em que
ele chamou uma prostituta e foi morar com uma meretriz. Só que a mãe de Agostinho não desistiu. Continuou orando, intercedendo, até que um dia esse menino, esse homem se converte e se tornou uma bênção para a igreja. Um grande mestre. Dizem que depois do apóstolo Paulo, o maior teólogo que se levantou foi Agostinho de Hipona. Deus fez dele uma bênção para a igreja, mas Deus usou as orações de sua mãe. Sua mãe foi agiu como uma sacerdote, intercedendo por seu filho. Nós, como pais, nós somos chamados para sermos sacerdotes dos nossos filhos, orando, intercedendo, instruindo, até que Cristo seja formado em nossos filhos. E o nosso intuito agora é orar, todos nós, nossos pais, que Deus esteja produzindo Cristo, a imagem de Cristo, na vida dos nossos filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, o padrão elevadíssimo que o Senhor coloca para nós. E nós vemos o quanto que nós carecemos, o quanto que nós dependemos da tua graça, do teu poder em nossa vida. Eu peço agora por cada pai, cada mãe aqui presente. O Senhor sabe a luta de cada pai, a luta de cada mãe, o choro, a tristeza de cada um aqui. Se cada pai, cada mãe pudesse contar a história do que tem, das lutas que tem travado em seu lar, ficaríamos muito compadecidos. Por isso pedimos agora que o Senhor revista de poder e graça a cada pai e cada mãe aqui da tua igreja. Que eles nunca desistam. Que eles nunca desistam dos seus filhos. Mas, Senhor, conceda a eles sempre a graça e o poder para orar, para ministrar, para instruir, Senhor. Dê força a cada pai e cada mãe. Pedimos também, Senhor, pelos filhos. Os filhos que têm sido instruídos, que têm ouvido a tua palavra, a tua verdade, o Evangelho. Trabalhe no coração desses filhos. Sabemos que o coração dos nossos filhos está nas tuas mãos. Por isso, Senhor, volte o coração dos nossos filhos cada vez mais para ti. Incline o coração dos nossos filhos para ti, para amarem a ti, para temerem a ti, para fazer a tua vontade. Faça essa obra, Senhor. E nos ajude também a descansar em ti com relação às finanças. Muitos aqui estão preocupados, ansiosos com a questão financeira, mas que o Senhor nos ajude a descansarmos em ti, sabendo que o Senhor sabe tudo o que precisamos, o Senhor vai prover tudo o que precisamos. Nos ajude a descansar em ti e na tua provisão. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar alguns avisos para os irmãos. Então, lembrar que hoje à noite, após a pregação, nós teremos a ceia do Senhor. Então, logo após a pregação, nós participaremos da mesa do Senhor. Próximo domingo, nós teremos a nossa Assembleia de Janeiro. E após a Assembleia, como nós não vamos ter EBD desse mês, então após a Assembleia, nós vamos fazer uma reunião para elaborarmos o calendário da igreja. Nós sempre marcamos uma data no meio da semana para fazer o calendário, mas sabemos que muitos irmãos têm dificuldade para virem aqui no meio da semana. Então nós faremos essa reunião no próximo domingo. Após a Assembleia, tem o café. Aos irmãos que desejarem, fiquem aqui e voltem para nós fazermos o nosso calendário das programações desse ano. Marcar os churrascos, os almoços, as programações especiais aqui da igreja. No dia 19, teremos a ceia do Senhor pela manhã. E só lembrando, que esse mês nós não vamos ter EBD. A EBD está de recesso esse mês, para os professores descansarem. E eu também vou entrar de férias a partir do dia 3.
dia 13 ao dia 27, mas que os irmãos estejam aqui apoiando e ajudando os irmãos que estarão aqui à frente na direção dos trabalhos. Aniversariantes, irmãos que foram agraciados por Deus com mais um ano de vida. Alguém aqui completou mais um ano de vida para nós orarmos? Irmã Maria Helena? Meu filho, Francisco. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um ano de vida e que Deus esteja cuidando de sua saúde, viu? Joaquim aniversariou também essa semana. Agradecer a Deus pela vida dele. Arthur? Meu cunhado, irmão da Valéria, fazemos 68 dias. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida dele também. Bom Geraldo? Bom Geraldo aniversariou? Hoje? Que Deus abençoe o irmão Geraldo, da saúde e abençoe a vida do irmão. A irmã Georgina foi recente, foi no Natal. Em dezembro, ok. Bem próximo às datas também. Mais alguém aniversariou? A irmã. Vamos orar também pela vida dela, agradecendo a Deus por isso. Irmã Clarinda? Aniversário de casamento, como comentaram ontem, e que Deus continue abençoando os irmãos e a família dos irmãos. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Beth? Amém. Vamos agradecer a Deus também, orar por eles também. Não sabia de casamento, né? Mas foi o nosso aniversário de casamento também, 39 anos. Olha, que Deus abençoe os irmãos aí. Abençoe o casamento, a família, suprir tudo aquilo que precisar. Mais alguém? Ok, nós vamos então ter mais uma oração, agradecendo a Deus o que Ele tem feito. Deus também, no peito de Gilberto, estamos conosco aqui, agradecer que Deus nos trouxe seguro na viagem e Deus esteja abençoando os irmãos também. Então nós vamos ter nossa última oração e após a oração nós teremos o café. Não tem EPD, mas tem café. Aí após o café, os irmãos estão descansados e se Deus quiser, às 7 horas estaremos aqui novamente para cultuar o Senhor. Algum irmão gostaria de fazer essa última oração pelos aniversariantes? Irmã Preta vai orar e após a oração da Irmã Preta nós sairemos do nosso café. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por este tempo tão especial que podemos aqui estar, Senhor, como igreja do Senhor, como filhos necessitados, servindo os teus conselhos, Pai. Nos gratos a Deus porque o Senhor tem usado o teu servo na ministração dessa palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. E agora queremos te agradecer por cada pessoa, por cada nome citado aqui, que recebeu bênçãos do Senhor, especiais. Ó Deus, como somos felizes em poder sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco onde andamos, onde pisamos, ó Deus, onde trabalhamos, onde estamos, ó Deus. O Senhor tem estado conosco, tem nos usado, tem falado aos nossos corações. Obrigado por cada aniversariante, por cada vida citada aqui, Senhor. Que as tuas bênçãos continuem, Senhor, se derramando sobre aqueles que têm sido gratos ao Senhor, por aqueles, ó Deus, que ainda não receberam o Senhor, não foram alcançados por tua graça, não abriu os seus corações, ó Deus, o seu trabalho, Deus, nos lares, trazendo, Senhor Deus, salvação aos filhos e familiares que ainda não te receberam. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este dia tão especial, dia que o Senhor fez para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, suplicando, Senhor, que o Senhor nos acompanhe no restante deste dia e que à noite possamos nos alegrar em estar na tua casa novamente para ouvirmos a tua voz.
Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.